A, a CCJ, tá, do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em geral, tomada do que há de pior em termos de material humano no Brasil, eu volto a repetir, tomada pelo que há de pior em material humano no Brasil, a CCJ, de forma unânime, vetou, ou seja, né, deu parecer contrário ao andamento da PEC da blindagem. Ou seja, a chance dessa PEC da blindagem, essa PEC criminosa, passar é nula. E quem são os sujeitos que vieram a público e falaram, não, eu vou votar contra essa putaria? Tem aí? Veja só. Votação do relatório, no relatório é contrário à PEC, então você votar sim é votar contra a PEC. Cara, absolutamente todo mundo votando sim. Bloco parlamentar do MDB votou sim. Bloco parlamentar Resistência Democrática, todo mundo votou sim. Bloco parlamentar do PT, pelo Brasil, PDT, PT, sim. Todo mundo. Até os bolsonaristas no Senado votaram contra, Riso. O que dá o tom é o seguinte, se até os bolsonaristas votaram contra, é porque os que votaram a favor na Câmara votaram sem perceber que na prática estavam fazendo merda do ponto de vista midiático, porque eles achavam totalmente legal e vieram ao público defender. Eles não sabiam a merda colossal que ia dar. E é a real. A PEC Nicolas Ferreira, e vocês precisam dar o nome aos bois, a PEC Nicolas Ferreira, a PEC que foi encampada por aquela figura patética daquele moleque retardado, aquele pilantra de Minas Gerais, que é o Nicolas Ferreira. A PEC Nicolas Ferreira foi barrada no Senado. E o recado que está dado? Olha, o Centrão e a direita na Câmara dos Deputados compõem-se, tá, de um conjunto, de uma escumalha de vagabundos, de bandidinhos e de picaretas de toda sorte, que são passíveis de ser conduzidos porque, basicamente, votaram ali e depois não tiveram a tal da anistia de volta. Dando o tom, novamente, de uma oposição que não apenas não tem moral de nada, é uma oposição burra. É uma das coisas, galera, que quando vocês colocam na mesa, falam, não dá, não dá. O Senado derruba, e assim, pode anotar, o Senado, essa história morre no Senado. Esse tema não será mais tratado. Mas a direita fica com essa pecha. Direita bolsonarista. E antigamente eu ficava com um pensamento meio holístico, tipo, não, mas o campo oposicionista, que campo oposicionista? Eu quero que esses caras se fodam. Não tem porra de campo nenhum. Quero que esses caras se danem, tá? Riso, estamos com quantas pessoas nos dois canais? Estamos com 3.800. 3.900, Estamos com quase 4 mil. Então, na prática, este campo tem mais é que se fuder e acabou, como diria Jair Bolsonaro. Na prática, essa direita aí que não sabe o que faz, tem que ser demonstrada e exposta na rua, em praça pública, como um grupo de pessoas muito burras, primárias, que não têm ideia do que estão fazendo, tá? Esta é a primeira coisa que eu gostaria de levantar e trazer para vocês. A segunda coisa que eu gostaria de levantar e trazer para vocês também, tá? É que nós precisamos não silenciar para isso e não, vamos dizer, contemporizar. Nós temos que o tempo todo demonstrar por contraste quem nós somos e quem eles são. Nós perdemos quando nós não mostramos para o eleitor que nós somos diferentes. E eu sei que tem gente, inclusive dentro do MBL, que adota o caminho de fingir que o bolsonarista não existe. Não produz conteúdo batendo neles. Tem que bater neles sim. Porque o eleitor, quando ele vai adotar o efeito manada, não é para nós, que hoje somos menores. O efeito manada te conduz justamente para a maioria. Então, se você permite que o seu eleitor goste do Bolsonaro ou de um deputado bolsonarista e de você, saiba que a tendência no fim do dia é ele votar neste candidato bolsonarista e não em você. Então você tem que suprir esse eleitor dessas informações. Por isso que as novas gerações de membros do MBL e do Partido Missão precisam ser muito claras e diretas em mostrar: eu não sou bolsonarista e o bolsonarismo é composto de gente burra e picareta. O bolsonarista é um bando de pilantra. E é isso que dá quando você é pilantra. Não apenas a sua intenção é pilantra, mas ela termina demonstrada pelos adversários e permite que picaretas de toda sorte venham pintar como, vamos dizer, heróis, libelos da luta anticorrupção. Como a gente viu ali. Eu pego aquela lista dos deputados que tá aí na tela, dos senadores que tá aí na tela, Riso, pode botar aí, né? Eu vejo certos nomes que eu fico assim: Jader Barbalho lutando contra a corrupção, Renan Calheiros lutando contra a corrupção, Eduardo Braga lutando contra a corrupção. Ciro Nogueira não votou, né?
Porque, e diz muito, eu não sei se, o que acontece, ele estava de licença, por que o Ciro Nogueira não votou? Porque o Ciro Nogueira é o cara que patrocinou essa agenda na Câmara dos Deputados. Seria o cúmulo ele votar para ferrar essa PEC. Aí, petistas votando para barra PEC, ou seja, olha que coisa grotesca, olha que coisa bizarra. Vocês deram pro Renan Calheiros um momento de brilho em que ele pode dizer que ele barrou um projeto muito ousado para a corrupção. Temos agora a figura do Renan Calheiros antissistema. E aí a argumentação, né, dos bolsonaristas termina, não, mas essa aqui era PEC, na verdade, PEC das prerrogativas. Olha o papo, PEC das prerrogativas. É muita picaretagem. Meus queridos amigos, não é pouca, é muita picaretagem. Muita picaretagem. Só que o eleitor bolsonarista o tempo todo tá lá sendo condicionado a essa conversa, a acreditar nesse papo, a viver essas mentiras, como se isso tudo fosse absolutamente natural. Como se não, veja só, é isso, né? Isso foi uma PEC para nos blindar contra o STF. Blindar contra o STF? Vocês estão blindando todo tipo de crime. Volta a colocar, quer fazer os deputados escaparem? É só propor um foro especial para além do STF. É um outro foro. Eu já falei, quer montar um projeto disso? Muito simples. Olha, vamos fazer através de desembargadores, você sobe desembargadores dos estados de maneira sortida, você cria uma corte e no sorteio dos processos contra os deputados, o deputado não pode cair num desembargador ou numa turma que seja de gente da região dele. Então o cara do Nordeste, ele vai cair numa turma de desembargadores do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte. Para quê? Precisam ter pressões regionais. Pronto. Pronto. Então aí criamos uma corte específica, que não é o STF, é uma corte bem simples, que reúne eles para julgar casos que envolvam senadores e deputados. Acabou. Pronto. O que eles propuseram é outra coisa. O que foi proposto ali de maneira muito clara é um salvo-conduto para a impunidade. Voto secreto, aprovação para abertura do processo pela Câmara. Ninguém nasceu ontem. Mas essa turma, né, ela acredita que o eleitor nasceu ontem. Porque o eleitor que está... E a gente precisa colocar aqui. Esse eleitor, normalmente esse eleitor de classe C e D que a direita atingiu, porque a direita buscou e conseguiu chegar num eleitor nas classes C e D. Tá? Quem é esse eleitor? É um geral o eleitor evangélico. E esse eleitor evangélico, alguns pertencem a denominações sérias, outros são pessoas que pertencem a denominações que já fazem um abuso sentimental, emocional, psicológico delas. E esse abuso, que pode ser feito por um pastor picareta, também pode ser feito por um político picareta. A linguagem é a mesma. E você tem, da parte desse eleitor, uma lealdade, uma fidelidade canina, somada a uma falta de entendimento da realidade. Então a pessoa acredita, ai, poxa, o Nicolas me falou que é uma boa ideia apoiar a PEC da impunidade. Deve ser um caminho bom. E o Nicolas mentiu pra esse cara. O Nicolas chegou, né? E assim, um cara como o Nicolas e como esses outros deputados bolsonaristas, eles tinham uma responsabilidade ainda maior para com o próprio eleitor. Nós falamos com um público que é mais esclarecido. Então nós podemos tratar com esse público em outros termos. Eles falam com um público que é menos esclarecido. Portanto, há sempre a possibilidade de um abuso intelectual da parte deles para com esse público. Porque o público é menos esclarecido. Então, isso pressupõe que eles têm que ser muito responsáveis nas ações deles para isso não se configurar, como se configura o tempo todo, como um abuso intelectual, que é o que é feito recorrentemente. Abuso intelectual leva a erro, manda ir pra frente de porta de quartel, manda defender absurdo, manda tomar remédio que não funciona, manda se expor ao risco durante a droga lá da pandemia, manda defender corrupto, manda falar que tá tudo ok, você instala a base americana no Brasil, manda comemorar que o Donald Trump tá taxando o Brasil. Eles ficam abusando recorrentemente das pessoas. Ah não, agora é o Pablo Marçal, é legal, tira foto, aí ganha a medalha do imbrochável. A relação que eles têm para com esse eleitor é uma relação abusiva. E a gente tem que, assim, se tocar. Cara, se você tem um poder sobre essas pessoas confiam em você, honre isso. São pessoas simples, são pessoas humildes. A coisa mais importante que você faz é justamente honrá-las. Nós tivemos na história do Brasil, tá? Desculpa fazer essa pequena digressão, mas é muito importante fazer. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.